IOD-PMS, Índice OMIE de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas. Boletim mensal, dezembro de 2023. O Índice OMIE de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas, IOD-PMS, indica expansão de 10,1% na movimentação financeira média das PMEs brasileiras em novembro de 2023, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Com isso, o indicador mantém bom ritmo de crescimento no decorrer do quarto trimestre, após também avançar de modo expressivo em outubro, 14,6%. No acumulado do ano até novembro, o IOD mostra crescimento de 6,4% na comparação com o igual período do ano anterior. O resultado do último mês, do ponto de vista setorial, mostrou-se alinhado às tendências apresentadas pelo índice desde o segundo trimestre do ano, com as PMEs industriais e de serviços sendo as protagonistas do crescimento. O resultado do último mês, do ponto de vista setorial, mostrou-se alinhado às tendências apresentadas pelo índice desde o segundo trimestre do ano, com as PMEs industriais e de serviços sendo as protagonistas do crescimento do mercado brasileiro em 2023. O comportamento do IOD-PMS está alinhado ao desempenho do PIB brasileiro no terceiro trimestre do ano, que também foi puxado na margem pelo avanço das atividades industriais e de serviços. Assim como visto nos últimos meses, o crescimento observado em novembro pelo IOD no setor industrial, mais 24,2%, se mostra disseminado entre as atividades contempladas no indicador. Dos 23 subsetores da indústria de transformação acompanhados pelo índice, 19 deles mostraram crescimento de 2 dígitos no último mês, com destaque para as atividades de fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, impressão e reprodução de gravações e preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados. No setor de serviços, as PMEs também mantiveram bom desempenho em novembro, mais 7,5%, após avançar em 13,4% em outubro. No mês, o resultado positivo do setor foi condicionado especialmente pelo avanço dos segmentos de atividades financeiras, atividades administrativas e serviços complementares e saúde humana e serviços sociais. No segmento de infraestrutura, por sua vez, o IOD-PMS mostrou estabilidade na movimentação financeira real das PMEs, menos 0,1% em novembro, com o avanço das atividades no segmento de serviços especializados para a construção, mas fracos resultados em construção de edifícios e obras de infraestrutura. Por fim, as PMEs do comércio voltaram a recuar em novembro, menos 2,7%, com frustração das expectativas em torno dos impactos esperados do período de promoções da Black Friday sobre o segmento varejista, que recuou 13,7% em novembro. Inclusive, algumas atividades que tiveram desempenho negativo no período são consideravelmente afetadas por campanhas publicitárias e promoções relacionadas com a Black Friday. É o caso, por exemplo, dos segmentos do varejo de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação e equipamentos para escritórios, móveis e calçados. Por outro lado, a queda do IOD Comércio vem sendo atenuada nos últimos meses pela recuperação das PMEs do comércio atacadista, que mostraram modesto avanço de 1,4% em novembro, após mais 5,5% em outubro. Para 2024, esperamos que o mercado de PMEs siga em crescimento no país, ainda que em ritmo mais modesto, reflexo da sustentação da renda das famílias, de menores pressões inflacionárias e do início dos efeitos do ciclo de redução da taxa básica de juros, taxa Selic, pelo Banco Central. No entanto, o cenário em curto prazo segue permeado por incertezas, reflexo da própria perda de fôlego da economia brasileira como um todo no período recente. Entenda o indicador. Compreendendo a relevância das pequenas e médias empresas para o desempenho econômico do nosso país, a OMIE desenvolveu o Índice OMIE de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas, IOD-PMS, que acompanha as atividades econômicas das PMEs no país. A pesquisa da Scale Up OMIE é um tipo de operação inédita entre as empresas do segmento, atuando como um termômetro econômico das empresas com faturamento anual de até 50 milhões de reais e oferece aos interessados uma análise setorialmente segmentada do mercado de PMEs no Brasil. Para elaborar os índices, a OMIE analisa dados agregados e anonimizados de movimentações financeiras de contas a receber de mais de 150 mil clientes, cobrindo 678 quinais das 1.332 subclasses existentes, considerando filtros de representatividade estatística. Os dados são deflacionados com base nas aberturas do IGPM da FGV,
tendo como base o índice vigente no último mês de análise, com o objetivo de expurgar o efeito meramente inflacionário na série temporal, garantindo a observação da evolução das movimentações financeiras em termos reais.